Olá, gente boa! Hoje nós vamos falar de alergias. Alergias é um mal aí que nos acomete há muitos anos. Eu vejo a história de muita gente que vive aí sofrendo com alergias, mas também nesse momento de alterações do clima e tal, muita coisa é alterada também na nossa vida. E aí fica a dúvida, será que as alergias também pioram, aumentam, né, com essas mudanças climáticas? Então, alergias é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos entrevistar um otorrinolaringologista, o Dr. Paulo Marcos, que vai falar para nós tudo sobre alergia, sinusite, rinite e outros males que a alergia nos acomete. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, poder responder todas essas dúvidas, esses questionamentos que afetam boa parte da população, principalmente a gente que vive aqui no Centro-Oeste. Perfeito. Quais os tipos de alergia mais comuns? As alergias, elas são mais comuns na região ou é de um modo geral as mais comuns? Então, as alergias, existem vários tipos de alergia, né? O otorrino em si, ele cuida da rinite alérgica, que é aquela alergia do nariz. Mas existem vários outros tipos, como aquela dermatite, aquela quando o mosquito pica a pele, que dá aquela coceirinha, aquele inchaço, tem as alergias alimentares, então existem várias outras formas de alergia. O otorrino em si, ele cuida da rinite alérgica, que é a alergia do nariz. É um problema bastante prevalente na nossa população, cerca de 30% aí da população brasileira tem um quadro de desconforto respiratório, dessa rinite alérgica. Então é um quadro bem prevalente e a sua prevalência, sim, aumenta de acordo com a região, o clima e vários outros fatores aí que interferem nesse problema, nesse entupimento do nariz, né? Tá, a sinusite não faz parte? A sinusite é uma outra patologia que acomete o nariz também. Ela é uma infecção, é diferente da rinite alérgica, que é uma alergia em si. As duas... Não há sinusite alérgica, então? Não há sinusite alérgica. A rinite alérgica? Rinite alérgica. Ok, mas a sinusite é tratada pelo otorrino também, não? Sim, a sinusite, assim como a rinite alérgica, é tratada e acompanhada pelo otorrino. Ah, tá. Então, a sinusite não começa com a rinite? Ou não necessariamente, pode começar. Porque a rinite alérgica, ela além de entupir bastante o nariz, ela atrapalha a via de drenagem, a saída da secreção do muco nasal. Então, como ela dificulta essa translocação, ela acaba acumulando muita mais secreção, tem a possibilidade de acumular patógenos que vai evoluir para uma sinusite. Entendi. Por que ao longo da vida a pessoa começa a ter alergias? Quer dizer, antes não tinha, de repente passa a ter alergias. Isso é uma coisa que os pacientes perguntam muito. Doutor, mas eu não tinha nada quando eu era pequeno, e agora meu nariz vive entupido. Ou ao contrário, eu era pequeno e meu nariz era muito ruim, muito entupido, eu tinha dificuldade de respirar e parece que melhorou. Realmente, esses patógenos, a exposição a esses alergênicos que causam alergia, a microbiota intestinal também é muito importante no fator alérgico, o aumento populacional, os gases poluentes também, tudo isso, a fumaça, interfere, né, nessa produção de alergia. Então, pessoas que nasceram com um quadro alérgico, chega ali a adolescência, começa a produção hormonal, muitos deles têm uma diminuição na frequência dessas alergias e até algumas somem, sabe? Diminui bastante. Já tem outras pessoas que não tinha nada na infância e passa a desenvolver na vida adulta, justamente aquilo que eu te falei, pela exposição a algum objeto, alguma substância que vai desencadear aquela alergia ao longo do tempo. E o organismo, o sistema imunológico, ele começa a ter aquela briga e começa a desenvolver a alergia depois de adulto. Você falou de vírus que causa, sei lá, sinusite, não sei se é isso, ou bactéria,
Mas assim, as infecções é vírus ou bactéria, mas as inflamações, sei lá, as enfermidades que nos acometem, elas podem ter como causa bactéria, vírus e você falou de alérgenos. Isso. Como é que caracteriza esse alérgeno? Porque ele é diferente, então, do vírus e da bactéria, né? Sim, o que é um alérgeno? Alérgeno é qualquer substância que a pessoa que tem alergia entre em contato. Por exemplo, a pessoa que tem a alergia à picada de abelha. A abelha picou, ela vai ser exposta àquele alérgeno que vai desencadear o processo de alergia. No nariz, os mais comuns são o pólen, os pólens de planta, a fumaça, o cigarro causa muito. Uma coisa que está presente na casa praticamente de todo mundo, que é muito importante para desencadear principalmente a rinite alérgica, barata. Barata causa muito alergia, piora muito. Pelo de bicho de estimação, de gato e cachorro. Então, a exposição crônica a esses alérgenos causa uma inflamação no nariz. O que é? Uma espécie de estranhamento do corpo em relação àqueles, essas substâncias, esses materiais? Isso, basicamente isso. Eu estou tentando falar de um jeito aqui mais claro, para o pessoal entender. Vamos entender, óbvio que então. Você, como médico, tem outra explicação, mas eu queria traduzir numa linguagem, digamos assim, mais sensível, mais assimilável, digamos, por nós. Certo. Vamos entender assim, imagina uma sala que tem um detector de fumaça, extremamente sensível. Ele viu aquela fumaça, ele já vai acionar imediatamente. Já tem outra sala que tem um sensor de fumaça que é mais lento, que não é tão agressivo, tão rápido. O sistema ele funciona mais ou menos assim, a pessoa que tem alergia, o organismo ele combate aquela alergia de forma extrema. Ela gera um processo extremo, diferente da pessoa que não tem alergia, que vai combater aquela substância que vai irritar o organismo de forma natural, sem algum estresse. E já quem tem alergia, ele agride muito. Então, aquela agressão frequente do organismo, brigando ali com aquela substância que está irritando o organismo, causando aquela alergia, leva a uma inflamação crônica do nariz, que é o que a rinite alérgica faz, entendeu? Pode-se dizer que absolutamente todo mundo, em tese, teria alguma alergia se ele, de repente, começasse a se relacionar com um objeto que o corpo dele não assimila. Basicamente isso. A exposição crônica a alguma dessas substâncias podem levar a essa alergia. Claro que a pessoa já tem que ter uma predisposição genética para que isso possa desencadear. Entendi. Vamos ver aqui, você falou dos alimentos, o otorrino, a rinite alérgica não tem nada a ver com a alergia causada por alimentos. Sim. Mas alimentos também podem afetar as vias respiratórias, do ponto de vista alérgico. Podem. Tem alguns alimentos, por exemplo, os pacientes relatam muito, principalmente pimenta. Põe a pimenta ali na comida, começa a sair aquela secreção clarinha no nariz começa a ficar tampado. Então, tem uma rinite que às vezes é desencadeada por algum alimento que vai prejudicar esse fator da alergia no paciente, sabe? Ultimamente, houve algum aumento de sinusite e rinite em Goiânia? Não só em Goiânia, né? Mas como no Brasil inteiro. A gente mora numa região aqui, o Centro-Oeste, de clima bem seco. Na época do verão mesmo aqui, a gente sofre muito com esse ambiente muito quente, umidade baixa. E isso interfere diretamente aí. Também o número de carros, a poluição das cidades, entendeu? Tudo isso interfere, então com certeza está aumentando sim. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, e também estamos nas redes sociais, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Lá tem todos os nossos programas que você pode assistir, compartilhar e baixar, de repente, para usar em alguma atividade que você tem aí de apresentação, de aula, sei lá, alguma conferência, se você quiser usar, está permitido, pode usar, tá? O Dr. Paulo aqui também libera o nosso programa para você eventualmente usar para ilustrar uma palestra que você esteja fazendo. Estamos aqui com o Dr. Paulo Marcos, otorrinolaringologista, falando sobre alergias. Dr. Paulo, existem tipos de sinusite e de rinite?
Sim, como a gente estava falando no outro bloco, várias coisas podem interferir na rinite alérgica, né? Assim como na sinusite. Como eu tentei explicar para vocês, a rinite é uma alergia, a sinusite já é uma infecção. Existem vários tipos de sinusite. Sinusite a gente classifica ela basicamente naquelas sinusites agudas e sinusites crônicas. O que são as sinusites agudas e sinusites crônicas? As agudas a gente classifica ela por tempo. Aquela sinusite, aquela secreção mais espessa, febre, a infecção mesmo em si, aquela que se arrasta por mais de 30 dias. Já a infecção crônica é aquela que vai além dos 30 dias, entendeu? E o que pode piorar essa sinusite para chegar a um tempo tão longo assim, passar de 30 dias e estar com aquele quadro infeccioso ainda? A rinite é um fator, a infecção, a inflamação crônica do nariz provocado pela rinite alérgica pode levar a isso. O desvio de septo, que são muito comum no nosso meio também, que é aquele murinho que divide um buraquinho do nariz do outro, também interfere nesse quadro respiratório, prejudicando ainda mais, e várias outras coisas, entendeu? Então ela é basicamente dividida assim, em sinusite aguda e sinusite crônica. E o que causa sinusite? Pode ser causado por bactéria, por vírus e até mesmo por fungos, entendeu? A gente pega muitos pacientes hoje em dia com quadro fúngico também para tratar. Tá, e quais são os sintomas da sinusite e da rinite? São bem parecidos assim, né? O principal é a obstrução nasal. O da rinite é muito comum o paciente chegar para a gente e falar assim, doutor, eu deitar e meu nariz entupir. E aí ele fala outra coisa interessante, ele fala, eu viro para um lado, é entope de um lado, eu viro para o outro, é entope do outro, entendeu? Aquela secreção clarinha. Isso aí pode ser sinusite, não é? É a rinite. É a rinite? É a rinite. Mas não pode ser também refluxo? O refluxo pode gerar uma rinite? Pode. Às vezes, a intensidade desse refluxo faz com que o suco gástrico chegue até o nariz, sabe? Irritando a mucosa nasal e gerando um quadro de inflamação, que vai gerar a rinite. Mas assim, tem outros sintomas associados. As vias nasais é rinite, sim, em princípio. Não, é um principal sintoma, porque a sinusite também entope. Qual que é a diferença de um para o outro? Na alérgica vai ter aquela secreção mais clarinha, vai ter esse entupimento do nariz, essa irritação. Já na sinusite, que é uma infecção, além do nariz entupido, vai ter aquela secreção que não é mais clara, ela é mais espessa, ela é mais grossa, ela muda de cor, ela deixa de ser clara, fica aquela secreção esverdeada, aquela secreção amarelada. Uma coisa muito comum é o peso na face, a pessoa parece que relata que está com peso, está inchada a face dela. Pode dar um pouco de dor de cabeça, além de febre também, entendeu? Agora, quem tem uma sinusite, ela pode ser repetida? Ela pode acontecer de novo? Ou seria outra contaminação? Pode acontecer. Pode ter uma frequência de sinusites, entendeu? Para o pessoal entender, a gente tem os seios da face. O que são os seios da face? A gente tem algumas partes do osso da nossa face que são ocos. O nariz é responsável pela filtração, umidificação e levar o oxigênio para o organismo. Só que antes do oxigênio entrar no organismo, eles percorrem todas essas partes ocas que ficam nos ossos, que servem para fazer todo esse mecanismo. Quando tem um aumento dessa secreção, que já vai enchendo todos eles, não tem para onde o ar correr, então essa secreção ela começa a virar como se fosse uma cola, ela fica pregada dentro desses bolsões aqui, dentro do osso. Sim. E aí, o risco de você ter uma sinusite, ela aumenta. Tem uma predisposição maior. A gente pega paciente que fala, doutor, toda vez no ano eu tenho 3, 4 quadros de sinusite, entendeu? E uma das principais coisas é por conta disso. Pois é, então, para chegar a uma sinusite, a pessoa primeiro fica gripada, é isso? Ou o vírus da gripe não tem nada a ver com o vírus ou a bactéria da... Tem a ver sim, pode ter, mas não necessariamente tem que ter uma gripe primeiro ou alguma coisa. Como eu te falei, tem pessoas, principalmente as pessoas alérgicas, que já têm esse acúmulo de secreção. Então, assim,
Imunidade às vezes cai, mudança de temperatura, tudo isso favorece a aparecer uma bactéria. Às vezes ela está ali, não está te incomodando, mas de repente causa uma infecção, entendeu? A imunidade baixa, a bactéria ataca. Né? Aproveita a fragilidade. O que é preciso para evitar a sinusite, primeiro? Então, para ficar evitando esses quadros de rinite, de sinusite, o principal, a gente sempre pede muito, é a lavagem nasal. Fazer aquela limpeza do nariz, assim como a gente escova os dentes mesmo, sabe? Porque, também de fazer de forma correta, né? Com o soro, com o soro fisiológico, com uma seringa correta, com o material correto que vai fazer essa limpeza. Não faz muito tempo, foi essa semana, meu nariz estava entupido, fui tomar banho e resolvi desentupir com a água do chuveiro. Mas o trem ardeu tanto que eu desisti. Arde. Não tinha soro fisiológico, eu peguei. Arde. Por isso que é importante a gente fazer da forma correta, com o material correto, para que não tenha outras consequências também, né? Depois desentupiu, mas na hora eu sofri com aquele trem, ardeu. Arde muito, os incomoda muito. Falei, gente, com soro fisiológico não arde, né? Não arde. E a forma de fazer também, entendeu? Tem toda uma técnica de fazer, de limpar. A gente fala, doutor, eu não dou conta de jogar aqui porque eu afogo, ou vai lá pro meu ouvido. Então a gente sempre tenta explicar isso no consultório, a forma certa de fazer essa limpeza, do material certo de usar, da força, da angulação, para não ter esses outros problemas. A lavagem nasal é o principal método para a gente evitar, para prevenir? Para prevenir tanto a rinite, principalmente a rinite, como a sinusite. Quando a gente lava o nariz, a gente está limpando ele, tirando aqueles poluentes, tirando aquela secreção que está acumulando ali, limpando, para que não favoreça o aparecimento de bactéria, de vírus, de fungo. Então é muito importante a gente lavar, até mesmo para a nossa higiene mesmo, sabe? A gente sempre pede para os pacientes sempre lavar o nariz, principalmente antes de dormir, quando acordar, porque é o período que a gente mais acumula secreção, né? E não somente lavar com certeza é o principal, mas afastar, tentar evitar aquilo que está te prejudicando, aquele que está irritando o organismo, entendeu? Pessoa que tem rinite alérgica, tem um gato, tem um cachorro em casa, ele fala, doutor, mas eu sempre tive meu animalzinho de estimação e nunca me causou nada e agora meu nariz não deixa eu dormir. Aí entra naquela questão que a gente já conversou no outro bloco, a exposição constante a alguma coisa que vai causar alergia começa a irritar o organismo e o organismo começa a brigar com aquilo. Às vezes não é nem um cachorrinho, mas o que eu falei também, da barata. Toda casa tem uma barata. E o animalzinho, ele percorre. Também. Sim, ele percorre a casa inteira e fica alguma coisinha grudada no pelinho dele. Sim. E isso leva até a pessoa que tem o animalzinho de estimação, sabe? Perfeito. Gente, vamos fazer mais um pequeno intervalo. No próximo bloco, vamos ver também quando é que a sinusite se torna caso de cirurgia. Já voltamos. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de alergias, principalmente de rinite alérgica, né, que pode causar a sinusite. E nesse bloco nós ficamos de falar aqui quando é que a sinusite é um caso de cirurgia ou nunca é caso de cirurgia. Então, tanto a rinite como a sinusite podem chegar ao ponto de necessitar de uma cirurgia. Aí o pessoal pergunta, mas não é uma alergia, então tem cirurgia que vai melhorar a alergia? Não melhora a alergia. Como eu falei, a função do nariz é filtrar, aquecer, umidificar o ar. E a gente tem 2 filtros no nariz que a gente chama de cornetos nasais. É justamente eles que incham, que desincham, que produzem a secreção, que incomoda mesmo, sabe? E ele chega ao ponto de ficar tão inchado, tão demasiado inchado, que passa a ficar obstruindo o nariz de forma crônica. A gente não pode ir lá e simplesmente tirar esse filtro do nariz, porque a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande para respirar. Então o que a gente faz? Essa cirurgia, a gente chama ela de turbinectomia.
a gente vai lá, remove um pedaço dele e deixa ele menor. Porque em vez de ele ter uma reação muito grande de inchar muito, ele vai inchar menos, vai incomodar menos. E também tem a septoplastia, como eu falei no outro bloco, é o murinho que divide os dois buraquinhos aqui do nariz e por vários motivos, genética, idade, trauma, ele acaba entortando, ele entorta para um lado, então um lado fica mais obstruído, incomodando. Então, em muitos pacientes, a gente tem a necessidade de fazer isso, sabe? De entrar na cirurgia para melhorar. Vai curar? Não, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Mesmo operando, ele tem que cuidar da alergia, porque senão, com o passar dos anos, esse corneto que faz a filtração do nariz, ele tende a crescer e desenvolver novamente. A sinusite é basicamente da mesma forma, como eu falei, ela vai acumulando secreções nesses bolsões que não é para ter secreção. E essas secreções favorecem o aparecimento de sinusite, o desenvolvimento de bactérias, de vírus e de vários outros patógenos que causam a sinusite. E aí, da sinusite, a gente tem a sinusectomia. Aí tem a sinusectomia maxilar, que a gente entra tudo por vídeo para poder limpar esses seios, tirar essa secreção que ele já acumulou, ela já está ali pregada, o organismo, nem a lavagem nasal não dá conta de tirar ela. Tem a sinusite esfenoidal, tem a sinusite aquela da testa, que é a frontal, tem aquela que incomoda aqui em volta do olho. Então tem casos que a gente precisa entrar para poder limpar, para poder melhorar essa drenagem do nariz, essa filtração do nariz, que muitas das vezes a lavagem nasal não vai dar conta de fazer. Como é que é feita essa cirurgia, doutor? É pela boca? Tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz. Hoje a gente utiliza câmera, tudo por câmera. Então é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que não dói. O incômodo maior vai ficar com o nariz um pouco entupido depois da cirurgia. A gente hoje não usa tampão, antigamente usava muito tampão no nariz após a cirurgia, ficava bem tampado, incomodava, dava dor na face. Hoje a gente não utiliza isso mais, entendeu? Então a cirurgia é relativamente tranquila. Então o prognóstico depois da cirurgia é tranquilo, é rápido? É bom, a recuperação é rápida, é boa, vai ali entre 7 e 10 dias, o paciente já está bem para fazer atividades leves. E quando bem indicada, quando realmente tem a necessidade, o paciente tem uma melhora muito grande do quadro respiratório. Entendi. Doutor, o que é DTM e ATM? Então, assim como a sinusite gera uma dor na face, um incômodo muito grande, a gente pega muito no consultório pacientes que têm esse problema e às vezes nunca nem ouviu falar, é novidade para muita gente. A DTM é um distúrbio causado nessa articulação, a articulação temporomandibular. Hoje é muito comum a gente pegar isso pelo estresse do dia a dia, pela ansiedade, a pessoa que tem um bruxismo principalmente, começa a ter um desgaste aqui nessa região aqui muito grande, sabe? E essa articulação é a articulação que a gente mais usa no corpo. Mais que o pé, mais que o joelho, do que a mão. Então, é uma articulação que o ser humano utiliza muito. E quando começa a ter um desgaste aqui, ou pelo esse bruxismo, que é aquele ringir dos dentes, ou por uma falta de dentição, ou por mordida torta, ou dente torto, isso começa a gerar um desgaste aqui. E a gente atende muito paciente com isso, sabe? Porque ele dá uma dor muito intensa, geralmente aqui nessa parte da cabeça, aqui na testa, no olho, ela gera uma dor muscular. Mas ela é totalmente diferente, então, de totalmente diferente. De rinite. O que é importante falar dela? Porque muitos pacientes não têm a sinusite. Eles chegam lá simplesmente com a dor e falam, doutor, eu tenho sinusite todo mês. Toda semana eu tenho sinusite. Daí você vai ver, examina o paciente bem examinado, vai ver que até a função do nariz dele é boa, mas a queixa dele, o incômodo dele é essa pressão. E como a dor da sinusite ela é mais concentrada aqui na face, no centro da face, eles falam, doutor, tá doendo, é sinusite. Então entra como um diagnóstico diferencial, até para as pessoas saberem também que esse problema da articulação aqui, com o passar dos anos, no tempo mais frio também, que geralmente o tempo mais gelado, é que aparece mais a sinusite e justamente a DTM. É um diagnóstico diferencial.
É bom a gente falar porque muitos pacientes não sabem que tem isso, sabe? E tem cura para DTM? Tem cura para DTM. Quanto mais novo detectar, corrigir a arcada dentária, corrigir essa ansiedade que gera o bruxismo, maior a recuperação, menor o dano que o paciente vai ter nessa articulação. O grande problema dela é a dor. A dor é característica, dói muito, assim, é dor muscular. Dói na testa, geralmente o paciente já acorda com dor de cabeça. Muitos pacientes chega lá falando que tem enxaqueca, você vai olhar, faz uma avaliação completa no paciente e vê que realmente não tem nada a ver com sinusite ou com outro problema dele, é simplesmente esse problema articular. Então, é um problema anatômico, então, né? Não é psicológico. A enxaqueca tende a ser mais psiquiátrico, né? A enxaqueca é uma dor neurológica. Ela comete principalmente mulheres, jovens ali, dos 15 aos 30, 40 anos. E ela é aquela dor de cabeça que a pessoa tem aversão à luz, ou seja, vai na luz, incomoda bastante, o barulho incomoda bastante. Um sintoma clássico que o pessoal chama, que é a escotoma cintilante. O que é isso? Fica vendo aquelas estrelinhas brilhando assim no olho. E a dor, que pega realmente essa parte da cabeça daqui. Por isso que confunde muito. Esses sintomas confunde muito o paciente com a sinusite. Procura muito o otorrino, sabe? Então é importante a gente avaliar tudo isso, fazer um diagnóstico bem feito e tratar realmente a causa e o incômodo do paciente. Esse diagnóstico pode ser feito de forma clínica ou é necessário fazer exames? Então, o exame clínico bem feito, muitas vezes já dá essa direção para a gente. A gente complementa geralmente com exames de imagem, sabe? O exame que a gente utiliza para detectar a DTM, o distúrbio dessa articulação, é uma ressonância, para a gente avaliar realmente a articulação. Assim como o joelho, o cotovelo, os dedos podem dar uma artrose, aqui também pode dar uma artrose, entendeu? E pode prejudicar a qualidade de vida, assim, muito do paciente. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos ver aqui com o Dr. Paulo Marcos, né, sobre a necessidade, quando é que a gente tem necessidade realmente de procurar um otorrino para cuidar desses problemas todos que estamos falando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje estamos entrevistando o Dr. Paulo Marcos, otorrinolaringologista, e estamos falando sobre alergias, especialmente sobre sinusite e também rinite alérgica, né? Sinusite como consequência da rinite alérgica. Então, doutor Paulo, quando é que a pessoa que sofre esses problemas deve procurar o otorrino? É sempre importante as pessoas procurarem o médico para tratar os seus problemas, sabe? Aqui na otorrino, qualquer problema respiratório que vai atrapalhar a sua qualidade de vida, é muito importante procurar um otorrino para fazer o seu diagnóstico correto. A gente viu que tem várias coisas, várias causas que geram sintomas muito parecidos. E não pegar qualquer remédio, a vizinha falou que tomou esse e melhorou, entendeu? E aí acaba que melhora uma coisa, piora outra. Fazer um diagnóstico correto, fazer o acompanhamento correto desses pacientes, porque o nariz não é só estar ali para enfeitar o rosto, sabe? Ele tem uma função primordial no corpo, que é a respiração. Levar o oxigênio filtrado, aquecido, de forma correta para o organismo poder utilizar ele. Então, qualquer sintoma respiratório, paciente que tem quadros de ronco, que tem o nariz entupido, que sofre com aquela secreção constante no nariz, é muito importante procurar o otorrino para fazer essa avaliação. A gente aqui na otorrino faz um exame muito importante, que é um exame de uma câmerazinha que a gente passa no nariz, que chama videoendoscopia nasal, que a gente consegue ver o nariz como um todo, até lá na parte final dele. Fazer testes alérgicos, descobrir aquele alergênico, aquela substância que está desencadeando aquela alergia que não deixa o nariz melhorar, sabe? É importante hoje a gente falar também, a gente tem as vacinas para alergia, então antes da gente pensar numa cirurgia, a gente tentar tratar clinicamente, buscar
o que está desencadeando a alergia, o que está levando o organismo a estar essas infecções de via aérea recorrente, atrapalhando a qualidade de vida. Então é muito importante você procurar um otorrino, fazer o diagnóstico correto e tratar da forma correta. Não é todo remédio que você vai tomar, que seu amigo tomou, que vai desobstruir o nariz. Não fazer o uso constante daqueles descongestionantes nasais. Muitas pessoas não sabem o mal que aquilo faz, sabe? Ele causa vários problemas, não só no nariz, como no olho, problemas cardíacos, envolve arritmia cardíaca. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso, sabe? E depois de tentar o tratamento clínico, diagnóstico correto, a gente estudar a possibilidade de um procedimento cirúrgico para melhorar ainda mais a qualidade de vida do paciente, respirar bem, manter o nariz sempre umidificado, hidratar, ficar longe, tentar evitar poeira, fumaça, essas coisas que irritam muito o nariz. Então é sempre bom você procurar um otorrino para o diagnóstico, tratamento, fazer uma orientação correta para melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes a gente como o nariz da gente às vezes é muito bom, a gente não tem noção ou não conhece um nariz que respira bem. Tem muitos pacientes que a gente trata direitinho, opera, fica muito bom e fala, doutor, eu nunca respirei na vida, entendeu? Então, assim, é importante isso. Outra coisa importante também são nas criancinhas. Muitos pais falam assim, doutor, meu filho sempre está gripado. Ele sara de uma gripe e gripa de novo, sara de uma gripe e gripa de novo. E aí você vai ver, é aquela criança que é muito alérgica, entendeu? Então, assim, não é uma gripe, é uma alergia. E aí os pais tendem a sempre querer o antibiótico. Taca antibiótico na criança, leva antibiótico, e não trata de forma correta. E muitas vezes usa o antibiótico sem necessidade, entendeu? Então a gente tem que procurar um otorrino, estar atento a isso. O nariz entupido constante na criança tem que ser investigado adenoide, que é uma carninha que fica lá de trás do nariz, que faz com que a criança ronque, que faz com que a criança tenha infecções de ouvido de repetição. Então é muito importante, porque criança, principalmente criança, que vai estar no seu desenvolvimento, então isso atrapalha no aprendizado, no desenvolvimento físico da criança, no intelectual dela e na qualidade do sono da criança. Se para a gente já incomoda muito você dormir mal, passar uma noite ruim com o nariz tampando, te perturbando, imagina para uma criança que ainda não sabe falar isso para você. Então, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento, procurar um otorrino para fazer essa avaliação completa. Ok. Você falou da necessidade do nariz ser bem umidificado, estar bem umidificado. O ar-condicionado impede isso? Concorre para o ressecamento do nariz? Então, o problema do ar-condicionado, eu não sei se vocês já repararam, você vai lá de trás do ar e está pingando aquela aguinha. O que o ar faz? Ele tira a umidade do ar. Então ele deixa o ar frio e seco. E isso irrita muito o nariz. E além disso, muitos filtros dos ar-condicionados não são limpos de forma correta. Então lá está guardado uma poeirazinha, um ácaro. Então aquilo ali, e esse ambiente frio e seco, ele influencia muito o nariz na sua inflamação. Por isso que é importante ter um umidificador no quarto, sempre estar lavando o nariz. O nariz, assim como o olho, assim como a boca, ele sempre tem que estar úmido, entendeu? Para não gerar essa inflamação e a proliferação dessas sinusite, esses problemas respiratórios. Então, o nariz umidificado ele é uma forma de prevenir, de evitar que... o ressecamento do nariz, a agressão de alérgenos. Alérgicos, com certeza. Ok, a gente falava na abertura do programa sobre as mudanças climáticas. Em que as mudanças climáticas podem afetar essas doenças? A gente falou agora do ar-condicionado, até foi bom para linkar uma coisa com a outra. No ambiente muito quente, o que a gente faz? Entra para o quarto, liga o ar. Então as pessoas têm maior predisposição à aglomeração. Outra coisa também, que é um mito muito interessante, da criança, falando da criança sempre estar gripada, mudou o tempo, mudou o tempo, peguei um sereno e já gripei e peguei uma sinusite. Tem alguma coisa a ver? Até que tem um fundamento.
é justamente por isso, essa mudança de tempo, principalmente à noite, que o ar fica mais quente e seco, entendeu? Não fica tão úmido, principalmente aqui na nossa região. Então isso favorece a um vírus entrar, a uma bactéria, porque a hidratação do nariz, ele funciona como uma forma de proteção para ele também, uma forma de facilitar o escoamento, não deixar o nariz seco e essas substâncias pregarem no nariz e desenvolver esses quadros, entendeu? Então tem a mudança climática influencia nisso, e também o crescimento urbano também, né, que influencia, né? Perfeito. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente deu o recado, esclareceu suficientemente para o nosso telespectador tudo sobre alergias em relação à rinite alérgicas e as suas consequências, até chegar à sinusite também e outros males que podem nos afetar. Então, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Espero receber outros convites também para a gente falar de outros temas interessantes. Você falava do zumbido, ouvido, né? Muita gente tem isso, quer tratar de alguma forma, quer achar uma solução. Então eu acho que é importante a gente, num outro momento, se eu tiver a oportunidade de falar aqui também um pouco mais sobre isso, para as pessoas entenderem um pouco também. Vamos deixar como cenas dos próximos capítulos, né, a gente falar aqui de zumbido do ouvido. Muito obrigado então, doutor Paulo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, grande abraço, boa noite, até a próxima.